Bom dia, meus alunos. Estamos aqui hoje para fazermos a realização da correção da aula anterior, né? Que foi realizada no dia 13 de abril, certo? E com essa revisão fechamos o conto de ficção científica, que são textos narrativos, né? Histórias contadas que apresentam situações que partem de princípios científicos, ou seja, voltados para a ciência. Embora sejam ficcionais, sejam criados, existe a probabilidade de que os eventos representados ocorram no futuro. Então vamos lá. Pergunta número 1, ou seja, o enunciado primeiro. Leia o texto com atenção e responda as perguntas que se seguem. Qual é o título do texto? Bom, o título do texto se refere às 3 leis da robótica, né? O próprio nome do texto, robótica, se refere à era dos robôs, não é? Quer dizer, misturado ciência com ficção. Então, vamos ver qual é a resposta. Então, se refere às 3 leis da robótica. Pergunta 1B. Vamos ver. De que o assunto se trata? Bom, o assunto aí se trata de um clássico, quer dizer, uma história antiga, já conhecida por um escritor conhecidíssimo e famoso, que escreveu sobre ficção científica e que conta a história de um robô em busca de sua humanidade. Esse robô, ele queria fazer uma cirurgia, certo? Então foi à procura de um médico, certo? Então vamos ver qual é a resposta. Fala sobre um clássico de ficção científica que conta a história de um robô em busca de sua humanidade, ou seja, querendo ser transformado em ser humano, certo? Próxima pergunta. Letra C. O que Andrei estava disposto a fazer para se tornar humano? Bom, Andrei era um robô, né? Que ninguém sabia que ele era robô. Ele apareceu no consultório como ser humano, né? Como ser humano, e foi conversar e viu que o médico era um robô, certo? E ele pediu a esse médico para que houvesse uma cirurgia nele. Embora ele fosse robô, ele gostaria de fazer uma cirurgia para se transformar num ser humano. Então vamos lá, as respostas. Estava disposto a realizar uma cirurgia. Letra D. O texto lido é iniciado com a descrição das 3 leis que caracterizam robótica. O que as leis mostram? Então vamos ver. As 3 leis falam, né, do robô, que o robô não pode prejudicar, ele tem que obedecer e tem que proteger sempre o ser humano, certo? Então vamos ver qual é a resposta. A resposta é os princípios e as atitudes que os robôs devem ter em relação ao ser humano. Eles devem ser fiéis, eles devem respeitar o ser humano, né? Eles devem abraçar com carinho o ser humano. Então os robôs são preparados para atender as necessidades do ser humano. Próxima, letra E. O texto pertence a que tipo de gênero? Bom, se existe uma mistura de ciência, de conhecimentos científicos com ficção, então pertence ao gênero quê? Ficcional, né? O gênero de ficção, porque é uma criação, certo? Então o gênero, a resposta é sobre ficção. O gênero é de ficção. Agora,
Próxima pergunta, letra F. Quem adquire um papel importante nas histórias de ficção? É a ciência, lógico, né? Pois é a base de toda a trama. Ela é importantíssima, porque ela com a criação dos robôs, né, mostra que está sendo relacionado à ciência, certo? Então a resposta é a ciência, que assume um papel de importância no conto de ficção científica. Agora, letra G. Qual é o objetivo do conto de ficção científica? Bom, o conto de ficção científica, ele apresenta elementos científicos associados à ficção, né? Então, esses elementos científicos é que vão dar base para a história, né? Misturado com o quê? Com a ficção, e que geralmente vai haver uma projeção no futuro, ou seja, a realização daquilo que foi escrito cientificamente passa a aparecer e acontecer no futuro. Por exemplo, os drones, hoje em dia, vocês viam, por exemplo, antigamente nunca existiu isso, e hoje em dia as pessoas veem no meio da rua com facilidade os drones, né, observando as pessoas que estão na rua aí durante a epidemia, não é assim? Então, os robôs que não existiam, mas através da ciência eles foram criados, né, pela medicina, pelo desenvolvimento científico, e estão aí trabalhando nas indústrias, e hoje se tornou realidade. Quer dizer, o que era passado tornou-se um futuro real, né? Aconteceu. Então a resposta é apresentar elementos científicos associados à ficção, com uma projeção no futuro. Letra H. Quem é o seu público-alvo? Bom, gente, o público-alvo são as pessoas que são envolvidas nesse tipo de gênero. Se elas gostam de conto de ficção científica, se elas se interessam por filmes ou por histórias sobre esse gênero, então elas são o público-alvo. Por exemplo, se eu gostar de outro tipo de gênero, então eu não sou o público-alvo do conto de ficção científica, certo? Então a resposta é pessoas que se interessam pela ficção científica. Próxima e última questão. Letra I. Quais são suas características? Bom, primeiro começando pela estrutura da narrativa. O que é narrativa? Lá na narração, na história que está sendo contada, tem que apresentar personagens, né? Personagens que interagem entre si, havendo diálogos entre eles. Tem que haver o enredo, que é o desenvolvimento da história que vai ser contada, e tem que ter também o quê? O foco narrativo, falando sobre o tipo de narrador, se ele é narrador observador ou se ele é observador personagem. Se ele for personagem, ele está participando da história, então é relatado em primeira pessoa do singular, eu. Se for observador, ele não participa, ele só observa e conta a história de outras pessoas, de outros personagens, narrando em terceira pessoa do singular. Então vamos ver a resposta. Ainda falta mais uma parte. Característica, projeção, possibilidade de ações, aos quais são frutos da imaginação do autor, e antecipação de invenções. Eles, através do conto científico, eles criam através da ficção e jogam para o futuro, ok? Então vamos ver a resposta. Estrutura da narrativa, elementos científicos associados a elementos ficcionais, projeção e antecipação de invenções. Bom,
aqui fizemos a correção das aulas anteriores, né? Das atividades, e eu me despeço aqui de vocês com um beijo e um abraço bem grande.